Olá a todos! Neste vídeo, como vocês podem ver, eu estou falando em português e o motivo disso se deve a que as obras que eu vou analisar estão em português. São dois poemas de dois poetas da língua portuguesa, um deles sendo brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, e o outro português, Fernando Pessoa, mais especificamente o seu heterônimo Alberto Caeiro. E, claro, isso pode ser uma bagunça eventualmente, com isso eu me refiro a falar em português e depois gravar um vídeo falando em espanhol. Eu sei que não é muito consistente, mas na verdade os meus objetivos com esses vídeos não são nada muito sério. Na verdade, assim, a primeira finalidade disso aqui é treinar, é treinar a questão da expressão oral, a questão da explicação, tudo isso, porque um dos meus objetivos é me tornar professor, então convém, enfim, me habituar a essa dinâmica. Então é por isso também que eu gravo esses vídeos, enfim. E em segundo lugar é porque às vezes eu vejo alguns poemas, algumas questões em um conto, em um livro, que não sei se dedicarem um texto a eles, então eu me limito a fazer um comentário assim, verbal, né, oral, e enfim, comentar um pouco o que eu interpreto, o que eu considero, e é isso. Né, os dois poemas que eu escolhi hoje são poemas relativamente simples no que diz respeito à composição, não são poemas difíceis de entender. Na verdade, nesses dois poemas, acho que provavelmente vocês não vão encontrar nenhuma palavra desconhecida. São poemas de fato simples de ler, mas isso não implica, logicamente, que esses poemas têm, enfim, que eles não têm complexidade no que diz respeito aos símbolos, no que diz respeito aos temas, e que, portanto, não significa que eles não têm nenhum valor, lógico que não. E, enfim, o fato de eu tratar de dois poemas nessa sessão é que se explica, enfim, porque eu encontrei vários pontos de contato entre ambos poemas, tanto na composição, mas principalmente na semântica, isto é, no significado que cada um transmite. E são ideias que me parecem muito valiosas, ideias que pessoalmente me serviram muito e que eu espero que também possam lhe servir de alguma forma. E, bom, enfim, eu vou começar com o poema do Carlos Drummond de Andrade. Esse poema se intitula Lagoa e faz parte deste poemário. Este poemário chamado Alguma Poesia, né, que o Drummond publicou. Quase, acho que já faz uns 100 anos que ele publicou esse poemário. Este livro, aliás, eu tive que comprar para estudar na escola, mas, evidentemente, o sistema educacional brasileiro não permite uma leitura profunda. Enfim, o livro foi reduzido na escola brasileira a um simples artifício para um artifício que deve ser memorizado, né? E cujo objetivo final é ser utilizado para realizar uma prova e apenas isso, né? Então, enfim, uma desfiguração plena, né? Enfim, tergiversação do que é um livro. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. É um livro que eu tive que comprar para a escola, que já faz uns 2 anos que eu precisei comprar esse livro. Eu não li tanto, eu resolvi dar uma olhada esse ano, e eu encontrei poemas muito interessantes. É verdade que alguns não ressoam muito comigo, mas eu encontrei muitos poemas interessantes, e um desses é A Lagoa, né? É um poema muito curto e, como eu disse, com uma linguagem muito simples, né? Então, bom, enfim, já enrolei bastante, né? Então vou realizar a leitura do poema e depois comentar o que eu interpreto, né? O que eu vejo nesse poema. Bom, Lagoa. Eu não vi o mar, não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo, o mar não me importa. Eu vi a lagoa, sim. A lagoa é grande e calma também. Na chuva de cores da tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta, de todas as cores. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Bom, aqui esse poema é um poema muito concreto, no sentido de que os temas verbais, do ponto de vista léxico, né, são
puramente concretos, né? Mar, lagoa, né? Cores, né? Da tarde que explode, a chuva de cores, grande, né? Enfim, bravo, bonito, enfim, tudo isso remete a ou bem ao mundo material, ou bem à percepção estética, mas ainda assim relacionada a esse mundo material. Então, não é um poema muito não é um poema onírico, perdão, não é um poema relacionado a ideias, nada do tipo, nem a conceitos muito abstratos. É um poema muito concreto, do ponto de vista, assim, do ponto de vista, né, literal. Agora bem, do ponto de vista simbólico, é um poema muito rico, muito rico. Porque é claro que existe uma antítese aqui, né, uma contraposição entre mar e lagoa, e um deles é ignorado pelo poeta. O poeta não conhece o mar, né, nunca viu o mar, como diz o primeiro verso, e o outro é um elemento que faz parte da realidade do poeta, um elemento cotidiano. Esse elemento, claramente, é a lagoa, e o elemento desconhecido é o mar, né? Então, vejamos. Eu relerei a primeira estrofe. Eu não vi o mar. Não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo, o mar não me importa. Bem, aqui a gente já tem a dúvida, né? A dúvida que é absolutamente natural, porque se origina a partir da ausência de experiências, né? Então é uma dúvida mais do que racional. E no final a gente vê, no final da última estrofe, o eu lírico diz: o mar não me importa. Em contrapartida, a lagoa importa, né? A lagoa, tanto é que tem um sim muito afirmativo que estabelece muito bem esse contraste, né? Eu vi a lagoa sim, essa autoafirmação de que de fato a lagoa faz parte, né, da realidade do eu lírico, ou seja, pertence ao mundo dele. A lagoa é grande e calma também, então ele afirma, a lagoa é grande e calma também, ele afirma. Antes, com o mar, ele disse, não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo, então, claro, as dúvidas, né, enfim, o contraste não se limita ao plano semântico, também se limita ao plano de composição. E no final, a terceira estrofe, acho que é, enfim, a parte mais bonita do poema, o eu lírico já demonstra um certo êxtase, uma certa alegria, uma certa, enfim, emoção, né, com relação à lagoa, por mais que não cite nada emotivo, mas a contemplação, essa contemplação explosiva, né, na chuva de cores, a tarde que explode, sim, belíssimo, né, a tarde que explode seria certamente o crepúsculo, né, e a chuva de cores do crepúsculo também, que se refletem na lagoa, que portanto brilha e se pinta, né, de todas as cores, como diz o poeta, é uma imagem muito forte do ponto de vista estético, muito bela além disso. E, claro, o que tem aí? Uma valorização do do meio do poeta. O poeta não pensa no que ele não conhece, não divaga no desconhecido, não lamenta a condição dele, não se perde na suposição, na hipótese, não, é um poeta que foge do idealismo, né? Foge da imaginação infrutífera, né? E, no entanto, em vez de se sustentar na imaginação do desconhecido que não leva a lugar nenhum, o poeta aproveita o meio dele. Posso não ter visto o mar, mas vi a lagoa. E valorizo a lagoa, e aprecio a lagoa, né? Então, é uma imagem muito forte no sentido do ponto de vista do ponto de vista, como posso dizer, filosófico mesmo, de perspectiva, porque com frequência nós, né, acho que praticamente todo mundo, de vez em quando não nos sentimos à vontade com o nosso presente, e com o presente eu não me refiro somente ao do ponto de vista temporal, mas também do ponto de vista espacial, ou seja, com o lugar e o momento onde estamos. E lamentamos, e imaginamos em mares, e nos perguntamos se esses mares são bravos, são bonitos, né? Mas às vezes nesse presente que pouco apreciamos, que acabamos ignorando e direcionando o nosso pensamento e a nossa energia a presentes que não existem de fato, a não ser a nossa imaginação. E o que o poeta faz, então, é valorizar o que temos.
Claro que isso não significa que devemos ignorar os problemas do presente e achar que ele é perfeito. Não, não é isso. Não é isso. Isso seria uma interpretação reducionista e extremista. Mas sim que, embora não haja mar à lagoa, e que convém olhar para essa lagoa e olhar para essa lagoa com carinho, observar a chuva de cores, né, da tarde que explode, como a lagoa brilha e se pinta. Às vezes, pensando tanto no mar, ignoramos que é uma lagoa, que é calma e que é grande. Então, claro, é um poema muito bonito no sentido, não só bonito, porque isso eu já estou atribuindo, enfim, subjetividade a isso, mas muito forte no sentido de que é importante valorizar o que temos. E não passar a vida imaginando o que poderia ser, né, se fosse diferente. Claro que isso também não deve suscitar indiferença, que eu digo, como posso dizer, que isso não deve suscitar indiferença com outras perspectivas, com outros caminhos, que isso não deva suscitar um conformismo. Não é isso, não é isso. Não é isso. Mas sim que, até por uma questão de paz interior, convém, né? Convém você apreciar as lagoas que você tem ao seu redor. E com lagoas, claro, não me refiro literalmente, senão aquilo do seu dia a dia que talvez você nunca tenha percebido que é uma forma de beleza, que é uma forma de apoio, de energia, de vigor, e que talvez, quando você alcance aquilo que você imagina, isto é, o seu mar, talvez você sinta falta disso, né? Então, é realmente um poema muito curto, de composição muito simples, mas que realmente aborda um tema muito importante e que, creio eu, traz uma reflexão consigo que pode nos guiar em momentos complicados, em momentos de dúvida e nos auxiliar a valorizar aquilo que às vezes passa desapercebido, a observar, a dar uma segunda chance aos elementos que nos rodeiam. Bom, isso por um lado, e por outro, vamos agora ver o poema do Alberto Caeiro, né? Esse poema este intitulado Paraí na Curva da Estrada, é um poema que faz parte da seção de poemas em conjuntos. Lembrando que o Alberto Caeiro tem vários livros, né? Tem o Guardado de Rebanhos, no qual ele expõe a sua cosmovisão, basicamente. E o Pastor Amoroso, que, ao meu ver, inclusive é um excelente livro, porque ilustra muito bem a transformação do eu lírico em meio ao eros, né? Em meio à paixão, né? Como um ser tão racional e literal também, né? Muito quadrado, se tornou, enfim, um apaixonado como muitos, né? Então, realmente, o amor é uma força muito forte, né? Enfim, é o motor da vida, né? Como fica claro no banquete, né? Bom, mas enfim, estou fazendo uma digressão aqui, vamos ler o poema que eu selecionei, que como eu disse, se intitula Paraí na Curva da Estrada, e enfim, vou realizar aqui a leitura desse poema. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo, e talvez apenas a continuação da estrada. Não sei nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva. Porque não posso ver senão a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para o outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por ora só sabemos que lá não estamos. Aqui há só a estrada antes da curva, e antes da curva a estrada sem curva nenhuma. Bom, esse é o poema do Alberto Caeiro, e é um poema muito similar ao poema que eu acabei de ler, A Lagoa. No que diz respeito à composição dos primeiros versos, vejamos. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo, e talvez apenas a continuação da estrada. Então note esses três talvez, ou seja, dúvida. É a mesma questão do mar. Não sei se o mar é bonito, não sei se o mar é bravo. Ou seja, aí temos a dúvida. Dúvida que, como eu disse, é mais do que natural porque deriva da falta de experiência, né? Da falta de contato com essa realidade. Uma realidade que cujo significado para o eu lírico se resume à imaginação, se resume
a questões intangíveis. Não sei nem pergunto. Esse verso é quase que uma paráfrase, né, do outro verso de Carlos Drummond, no qual ele diz que o mar não importa, né? Não me interessa o mar, não lembro exatamente, acho que o mar não me importa, né? E claro, se você não sabe nem pergunta é porque também não te importa, porque se você não sabe, você pergunta se você tem curiosidade. Agora, se você não sabe nem pergunta, é porque você atingiu um nível de indiferença, né? Não tem outra explicação. Bom, e claro, aqui tem outra questão muito importante, que se assemelha ao poema do Carlos Drummond, não tanto assim em composição, como este exemplo que eu acabei de dar, mas sim em significado, absolutamente. Então vamos ler essa parte. De nada me serviria estar olhando para o outro lado, e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa que é a estrada para eles. Ou seja, não assim a curva, né, além da estrada seria o mar nesse caso, né? E a estrada em si seria a lagoa. Então, claro, de nada me serviria estar olhando para o outro lado e para aquilo que não vejo. Exatamente. O que ambos poetas, né, nos recomendam é deixar de pensar tanto em outro caminho, outra alternativa e tentar viver com aquilo que você tem. Como eu disse, isso não tem que ser o mesmo que o inconformismo com o presente, né, e não querer mudar a realidade, a situação que você está, não é isso. Mas se você quer atingir uma certa paz, é imprescindível que você crie essa relação de tranquilidade com o seu meio. É absolutamente imprescindível, né? E, claro, se há alguém nadando no mar, se há alguém vendo que o mar é bravo, que o mar é bonito, se há alguém que escreve poesia sobre o mar, pois bem, que escreva. Você segue o seu caminho, você tem o seu caminho, você trilha o seu caminho. E se o seu caminho tem uma lagoa, que assim seja. Observe a lagoa, veja a lagoa. Tente encontrar nela algo de valioso, algo de virtude. Porque às vezes o que. Às vezes essa caligem, né, essa caligem que não te permite ver o valor, a virtude, a beleza, a importância em algum elemento da realidade, essa caligem está nada mais nada menos que composta por sonhos, por quimeras, por imaginações, por idealizações, enfim, por uma falta de contato com a realidade. Então, acredito eu que ambos os poemas, o que eles nos trazem é isso, é uma aceitação do meio, que não, como eu disse, repito mais uma vez, que não implica em conformismo, mas sim em ver no seu ambiente, ver na sua situação, ver no seu presente, tanto espacial como temporal, uma forma de persistir, de perseverar, de continuar caminhando e de não se render ao desespero, ao vazio. Então, ambos poemas são um convite a esse esforço, que tem que ser consciente e coerente, evidentemente, de, enfim, encontrar beleza naquilo que passou desapercebido e evitar passar tempo demais imaginando situações que nunca vão acontecer, comparando essas imaginações com a realidade, com o seu meio. Então, acredito eu que esse poema pode ser um bom antídoto contra essas quimeras que muitas vezes, ironicamente, não nos levam a lugar nenhum, senão a não ser a parálise. A parálise e ao empobrecimento das nossas perspectivas quanto ao nosso meio. E claro, também pode ser, né, um escudo contra a inveja. Se há alguém caminhando por uma estrada, que caminhe por essa estrada, você caminha a sua estrada. Se há alguém que ama o mar, está encantado com o mar, que assim seja. Você também tem a sua estrada, você também tem a sua forma de beleza, que no caso seria a lagoa, né? Então, não pense tanto no caminho dos outros, não pense tanto nas outras possibilidades, que no final das contas a vida é só uma, né? E
aquele caminho que o destino, enfim, como, não sei se essa palavra existe em português, o azar, não no sentido de má sorte, mas sim no sentido de o acaso, né? Enfim, que o acaso te proporcionou, tente, na medida do possível, extrair algo dele. Tente, na medida do possível, fazê-lo da sua medicina, fazê-lo do seu conforto em momentos difíceis. E não se render à suposição hipotética de outras realidades, porque às vezes, talvez elas não sejam aquilo que você pense, até porque não tem como você saber se é o que você pensa ou não, porque você não viveu essas realidades. Então, o que sobra é a hipótese, o que sobra é a suposição. E ambas questões estão, muitas vezes, bastante vulneráveis à falácia, ao erro, né? Em contrapartida, a realidade não. A realidade é aquilo. Agora bem, depende, claro, de qual óculos, né? Através de qual lente você quer enxergar essa realidade. E a lente que ambos poemas oferecem é uma lente diferente do descontentamento e da imaginação de outras realidades. E sim uma realidade que não significa que você tem que ignorar, perdão, e sim uma lente que não significa que você tem que ignorar a realidade, ignorar os problemas, as dores, mas que também não significa que você tem que ignorar o que é de bom, o que é de virtuoso. Então, eu acredito que são poemas que realmente nos instruem a valorizar o que temos. E que nos instruem a perder tempo, energia, pensando naquilo que não temos. Se temos isto, tentemos, façamos o esforço de enxergá-lo de alguma forma. Positiva, virtuosa. Claro que, logicamente, isso não é um princípio unânime, né? Existem situações que são absurdas, injustas, perversas. Tudo bem, mas nem todas são assim. E acredito eu que é nem todos que devemos concentrar nos nossos esforços e, enfim, em tentar construir uma maneira de habitar esse meio, esse presente, espacial e temporal, claro, com plenitude, com paz, sem deixar o senso estético nos abandonar, sem permitir que a inveja nos corroa e sem permitir também que esses sonhos, essas hipóteses, essas imaginações nos privem do maior presente que temos, que é viver. Então, enfim, essa é a interpretação que eu tenho desses dois poemas. Confesso que esse vídeo é um pouco bagunçado, porque, enfim, eu não fiz nenhum roteiro, né? É um vídeo muito improvisado, mas, enfim, eu espero que vocês que assistiram o vídeo consigam extrair algo de positivo. Espero que essa interpretação tenha lhes ajudado de alguma forma. E, bom, é isso. Lhes desejo, enfim, um excelente dia, uma excelente noite. E até uma próxima oportunidade.